Agora, se o ser humano ele nasce com essa predisposição para o nível espiritual, a gente entende que, primeiramente, todo ser humano, o que eu falei? Que a gente é um ser influenciável. Fator número 1, influência. E quando eu estou falando influência, não é só pessoa. Quem é o maior influenciador hoje? Mídia. Gilson, você acha que... Pô, eu já ouvi muita gente falar isso, que o ser humano tem naturalmente, a gente já nasce com a ansiedade, uma necessidade de algo maior. A gente já nasce buscando a um Deus, alguma coisa assim. Você acredita nisso? O Gilson psicólogo, né? Agora, se o ser humano ele nasce com essa predisposição para o nível espiritual, a gente entende que, primeiramente, todo ser humano, o que eu falei? Que a gente é um ser influenciável, né? Todo ser humano, quando ele nasce, desde o primeiro contato, aliás, antes que ele nasça, desde o ventre da mãe, ele já percebe as percepções que a mãe sente. O sentimento que a mãe sente. O comportamento dele, por mais que algumas literaturas trazem uma divergência disso, outras vai apontar que já começa a criar ali dentro, de acordo com o que a mãe está expondo. Por exemplo, se você pegar uma criança que nasceu de um acompanhamento, né, da maternidade, que foi bem tranquilo, né? Um relacionamento familiar tranquilo. E outro de um relacionamento de muito conflito. Alguém que o pai ameaçava a mãe, às vezes até cometia algum certo tipo de violência. O que acontece? A tendência é interferir no comportamento daquela criança, né? A gente não pode generalizar sempre, mas a probabilidade é muito grande. Então, entende? Então, já começou ali. E a partir do momento que a criança nasce, ela vai começar a ouvir o que a mãe fala, o que o pai fala, mesmo que ela não fale ainda, tá lá no berço, mas ela tá ouvindo, entende? Ela começa até mesmo, olha que coisa muito rica, até mesmo a gesticulação, a fisionomia nossa começa a transparecer, enviar, de certa forma, mensagem para uma criança. Né? Se você tá ali sorrindo, se você tá conversando, se você tá com cara de bravo, né, cara de chateado, e vai transmitindo isso. Então, vai tendo uma construção para a vida da criança. Então, a criança só tá ouvindo louvores. A tendência, quando ela começar a cantar, vai ser louvores. A criança só tá ouvindo músicas internacionais. A tendência dela começar a cantar é música internacionais. Por quê? É aquilo, o meio em que ela está inserida, né? Tem uma frase que fala que o meio em que nós estamos inseridos nos influencia. Então, ele começa a nos mover. Agora, não é só isso, né? Levando para um lado teológico, todo ser humano sabe que há um ser. Entende? Mesmo que às vezes não tenha uma compreensão do que é Deus, do que é teologia, do que é Bíblia, do que é Pai, Filho, Espírito Santo. Não tem essa clareza, mas sabe que há um ser, há uma força, né? Há uma força. Aliás, outro dia na sala de aula da faculdade, uma professora me questionou isso, né? Ela é ateia, não acredita em ordem espiritual, e a gente começou um pouco essa discussão, né? Boa parte dos amigos não compreenderam isso, né? Entravam no meio como se a gente fosse discutir um nível quase que agressivo, mas não, estava super, super controlado em relação a isso. E ela trazia, tipo, Deus não existe, né? Ali, claramente dizendo, Deus não existe, né? E as outras verbalizações que fazia com que a nossa fé fosse desclassificada, a ponto de emocionalmente, né, eu falar, não dá para engolir isso, né? Às vezes a gente vê mensagens, vídeos na rede social de testemunhos isso, né? Tem até filme também, né? Um jovem tentando provar que Deus existe. A gente acha que isso não vai acontecer com a gente, né? E isso aconteceu comigo, né? De lidar com essa situação confrontante, né? E a gente começou a questionar, né? Como que surgiu o ser humano, né? Da onde que surgiu as coisas, né? Mas o ser humano, né? Segundo a literatura, veio do macaco, tá? Mas qual a probabilidade? 99% do jeito, tá? Ok, 99% ainda não é 100, né? A gente precisa trabalhar com uma questão mais exata, né? E eu comecei a questionar um pouco ela, eu falei, tá, mas você acredita? Eu acredito que há
há uma força maior. Ela não disse Deus. Aí eu falei assim, então se você já me explicou, essa força maior se chama Deus, que Deus existe. Então, ou seja, até mesmo quem não acredita em Deus sabe, respondendo a sua pergunta, que há uma força maior. Há alguém que deu início a tudo isso quanto existe. Há alguém que sustenta tudo isso, que nós acreditamos que é Deus. E clinicamente, cientificamente, o que você acha que leva uma pessoa a se tornar ateia, por exemplo, ateu? Eu entendo que o ambiente ele influencia demais em qualquer que seja a sua decisão, porque a gente toma decisões inconscientes também, né? Parece que tudo que a gente faz, previamente a gente decidiu já na cabeça de fazer aquilo. Mas um paralelo, assim, cientificamente, o que você acha que leva uma pessoa a perder essa fé em algo superior, em Deus, enfim? Você até disse praticamente a resposta. Se a pessoa, uma questão é a pessoa nascer, viver num ambiente em que não existe uma crença religiosa, uma fé em Deus ou qualquer outro tipo de fé. Outro fator é uma pessoa que vivenciou, passou por esse período, às vezes foi na igreja e depois se torna. Fator número 1, influência. E quando eu estou falando de influência, não é só pessoa. Quem é o maior influenciador hoje? Mídia. A mídia. E não é só TV, rede social, sim. Alguém que essa pessoa segue no Instagram, alguém que essa pessoa segue nos meios de comunicação e acaba entrando na vertente do que a pessoa expressa. As pessoas começam a fazer, de certa forma, se é que eu posso dizer, uma lavagem cerebral, ou entra por um caminho com alguns fundamentos e muita parte deles sem uma base, né, que se pode ter confiança, e a pessoa, ela não quer estudar mais, ela não quer ler, ela não quer ir a fundo, ela não quer ter uma experiência, ela simplesmente vai no embalo e começa a modificar. E isso não é difícil de acontecer. E isso acontece muito pertinente, né? Não muito tempo, recebi um convite para ir na casa, né, de um esposo da amiga da minha mulher, em que ele tinha a vertente que acreditava só nas epístolas paulinas. Os demais livros da Bíblia era insignificante. Eu falei, mas como isso? E a pessoa tentou me provar que ele estava certo nisso. Era só a epístola de Paulo que as 13 cartas, as demais não valia. Né? E aí eu comecei, vamos conversar, tá interessante essa história, né? Eu queria ouvir mais, né? Eu falei, mas como que funciona isso, né? Você não precisa ir para a igreja, você segue isso aqui, uma vez salvo, você é salvo para sempre. E começou a questão, tá ok, não, tá bom então. Só que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 11, 23, que a gente deve estar na igreja e vai dizer assim também, que a gente deve participar do corpo de Cristo Jesus. Você está participando onde? Se você não tem uma igreja, não tem um líder religioso? Não, então, isso aí eu não sei, porque não tem. Mas eu falei, mas foi Paulo que escreveu, né? Abra a Bíblia, senão a gente vai ter que tirar um pedaço, algumas folhas da Bíblia sua, para não ficar meio, né, sem coerência daquilo que você está trazendo. E começou a confrontar. Então a pessoa começou a entender que não tinha muita lógica. Só que aí depois eu acabei, né, sabendo por outras fontes que era um canal que a pessoa acompanhava, e aliás, esse canal era uma espécie de um culto, né, em determinado horário e tal, e assistia sempre e trazia essa distorção, não tinha uma base, uma realidade ali. Porque pro canal é interessante as pessoas cultuando no canal dele do que numa igreja. Tem até dízimo no canal. Com certeza, não há dúvida. Viu? Mas pra mim, quando eu falo assim sobre pessoas céticas, pra mim, 6 querem chamar atenção, 3 vão no embalo porque ouve e acha bonito, mas não creem nisso daí de verdade. No primeiro poste que tromba, o cara já volta atrás. E uma parcela ali, realmente o cara não acredita porque ele estuda, porque ele busca. Porque uma pessoa que fala que ela é cética e eu pergunto que livro você leu, ele fala nenhum. Pra mim, porque ele não tem embasamento nenhum, ele só fala ou para livrar a culpa dos pecados, como alguns irmãos falam que é para tirar algumas coisas da Bíblia ou acrescentar, porque ele só quer que a Bíblia seja como a vida dele é. Ele quer limpar alguns pecados, então na cabeça dele tem que mudar algumas coisas. Igual esse cara aí. As epístolas de Paulo servem,
Até quando Até certo confronta ponto. ele. Exato, até onde está agradável. Mas isso, lembrando, né? Dá para ser cético e cristão. Né? O ceticismo Sim, e o sim. ateísmo aí não necessariamente são a mesma coisa, mas até, inclusive, o arqueólogo, o pastor lá, o Rodrigo Silva, ele tem um livro que chama O Ceticismo da Fé, que ele diz que ele é cético demais para acreditar que não exista Deus. Forte, hein? Oposto, bem oposto. E é interessante, com base nesse comentário que você fez, Will, porque eu tenho pessoas, amigos, que trazem como ateus. Não acredito. Só que, infelizmente, passou por situações da vida que só a ciência para a pessoa não era o suficiente. E a pessoa recorreu a quem? A Deus. De que forma? Você pode orar por mim? Você pode pedir para as pessoas, colocar meu nome, né? Aí lembra daqueles caderninhos de oração, né? Lembra das pessoas que ainda têm esse perfil de cristão que ainda ora, que é essencial. Então, o que acontece? A pessoa passa a recorrer a Deus. Então, aí entra naquilo que o Will disse, né? O que ele disse? Que não necessariamente todos seguem o mesmo caminho. Uma boa parte tem por alguns objetivos pessoais, por algumas questões de si próprio e não necessariamente uma crença como uma fé ou aquilo que dizendo assim, ó, é isso e ponto final.